comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B. A partir de agora, você fica com Caio B, no programa Portal para o Ser. Olá, boa tarde, amigo web telespectador. Mais uma vez, nesta tarde de quinta-feira, hoje 17, mês 11 de 2022, são 17 horas e 21 minutos. Vamos pedir permissão ao nosso Pai, o Criador, para abrirmos o portal para o Ser mais uma vez e poder estarmos aí com vocês num momento de reflexão. Pedimos também permissão para adentrar ao seu lar e poder estarmos aqui batendo uma bolinha, não é? Trazendo sempre um conteúdo para a nossa reflexão, sempre no intuito do sempre trabalhar, né, o melhor ser e bem viver. Nós estamos aqui um pouco atrasados com o horário por conta que quando nós precisamos, né, Luiz, montar a web para podermos entrar no ar é uma luta. Mas sempre vitória, né, Luiz? E cá estamos nós. Pedimos perdão pelo atraso de horário, né? Mas em tempo. Bem, Luiz, por favor, cumprimenta aí os nossos amigos web telespectador para darmos, então, início à nossa proposta. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. Demorou só um pouquinho para o stream fazer a abertura, que nós viemos com um problema no Facebook. Ele não abria por causa do sistema de envio de mensagem, muitos, assim, políticos. Então, o pessoal restringiu as lives. Agora não, abriu. Só que o nosso stream ainda não entra direto e demora um pouquinho. Por isso que demorou a gente acertar isso daí. Mas foi rapidinho, não é nada grave. Pessoal, ótimo programa, um prazer estar com vocês. E espero que vocês gostem hoje do programa. O Caio até já postou lá no Face que ele ia pôr. E espero que vocês gostem. É show, hein? Tchau! Obrigado, Luiz, mais uma vez aí pela sua dedicação e trabalho, né, para que nós possamos estar online, né, trazendo a nossa programação. Eu quero também pedir desculpa a vocês, caro amigo web, pelo fato também de nós termos, nas programações passadas, né, Luiz, reprisado alguns programas, mas é por conta dessa restrição, né, que o Facebook nos impôs e nós não podíamos estar online, né? Mas, né, de qualquer forma, a gente está sempre atento, lembrando sempre do nosso compromisso com vocês, né? E a gente procura sempre estar, né, colocando aí, nem que seja um programa já passado, mas para não ficarmos em branco. Pode falar, Luiz. É que essa restrição não foi só para nós, foi para a maioria das web radios, tá? Não é específico ao Caio,
não é específico a Web Radio Portal para o Ser. Ficou para todas as pessoas que faziam lives, ficou meio difícil de fazer. Quem fazia por streaming não conseguia, tá? Vários amigos meus, eu liguei para vários técnicos, para o nosso provedor de streaming, e ele me explicou isso daí, não é só vocês não, todo mundo, né? Então agora está se normalizando e nós conseguimos deixar tudo certinho, tá, pessoal? Mas não é nós que estamos restritos. Isso daí foi imposto lá. Eu não sei se é falha do Face, né, e do Instagram, mas agora está tudo normal. Pelo menos está transmitindo, está chegando em todas as notas. Está no Facebook do Caio, da rádio, no Instagram do Caio também, tá? O que vocês precisarem, aí está no site da rádio também. Beleza? Só para esclarecer isso para vocês, tá? Obrigado, Luiz. Bem, gente, de qualquer forma, estamos novamente de volta ao ar, né? Isso é que importa. Existem os contratempos, todos nós estamos atentos, estamos passando por um momento aí particular, vamos dizer assim, a nível de Brasil, né? E de mundo também, não é? E as coisas estão acontecendo, nós não temos controle, não é? Porque estamos sob a ação de um sistema e a gente faz o que pode, né? Mas cá estamos nós, mais uma vez, né? Com vocês. Eu quero agradecer sempre a atenção carinhosa de vocês conosco, esse prestígio carinhoso, amoroso, sempre nos prestigiando, né? E presentes. Um beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados, viu? E obrigado. Bem, eu quero dizer para vocês que a Web Radio Portal para o Ser, ela está, como disse, trabalhando a fase final, a fase final a fase final dos nossos ajustes, né? Parece incrível, né, Luiz? Quanto mais a gente trabalha, parece que mais coisa acontece, né? Mas o que eu entendo com isso também, gente? Eu entendo que se a coisa tá um pouco difícil, né? É porque tem alguma relevância o que nós fazemos, né, Luiz? E de alguma forma incomoda, mas não tem importância. A gente é determinado, a gente é perseverante, a gente é comprometido com o nosso propósito, né? E é isso que importa. E nós estamos aqui, né? Apesar de todos os pesares. Bem, como eu disse, a Web Radio também, nós estamos nesse processo de ajustes e ainda estamos em tempo de poder oportunizar você que tem vontade de fazer uma apresentação, apresentar o seu conteúdo, passar aí o seu recado. Nós temos espaço ainda na Web Radio, então nós dizemos a você, grave um vídeo com o seu conteúdo, né? E você vai entrar lá na Play Store e da Web Radio, vai lá na Play Store, procura o site da Web Radio Portal para o Ser e você vai abaixar o aplicativo www.portalparoser.com.br e lá no site da Web Radio tem o WhatsApp da Web Radio e você envia-nos então o seu vídeo, nós vamos receber, vamos fazer uma avaliação, vamos ver se o seu conteúdo realmente está dentro da nossa proposta, tem a ver com o que nós estamos querendo apresentar e se tiver, claro, você vai ter o seu espaço e se você tiver conteúdo semanal,
quinzenal, enfim, você pode vir fazer parte do nosso casting. Então, por favor, sinta-se confortável à vontade para ir lá no nosso portal e você poder realmente ser também contribuição para o Ser e Bem Viver. Ok? Fique à vontade, sinta-se confortável, não é? A oportunidade está aí. Eu quero pedir desculpa dos ruídos que estavam aí no fundo, né, Luiz? Uma tela que estava aberta aqui. Era uma outra tela que estava aberta aqui. Não tirei, não fechei nada, deixei lá, tá. Não, e essa tela abriu justamente na hora que eu comecei a falar. E ela fez um fundo extra aí, né? Mas enfim, estamos de volta e é isso que importa. E como eu postei lá na minha página do Facebook, a gente está passando por um momento de grandes mudanças planetárias, não é? É importante lembrar disso, eu tenho falado muito sobre isso aqui e volto a repetir. O planeta está no momento de transição planetária, não é? Ou seja, essa transição é diretamente com o planeta. O planeta está saindo de um estágio de evolução, de provação e expiação para a regeneração. E a regeneração, como já falei várias vezes aqui, volto a repetir, a regeneração pressupõe espiritualidade. Espiritualidade pressupõe mediunidade. E a mediunidade está pipocando e alcançando todo ser humano. As crianças já estão eclodindo em mediunidade. Não é? Hoje a gente vê muita criança com medo para dormir, criança que acorda com medo, desesperada, chora, os pais angustiados, que não sabem como lidar, não entendem o medo das crianças. Só que as crianças estão começando a ver, ouvir, sentir, não é? E na maioria das vezes não são visões, nem sentimentos, nem sensações positivas, são negativas. Claro, a criança não compreende, não entende, se assusta e entra em pânico, porque ela também não sabe lidar com isso e nem sabe traduzir isso para os pais. E muitas crianças também têm a percepção de que ela está vivendo isso e as outras pessoas não. E às vezes elas não passam, não transferem para os pais, não reportam, não relatam, porque tem medo, né, que o pai acha que tem algum problema. Veja, nós estamos tendo esse tipo, né, de acometimento. Temos recebido pais com crianças aqui, né, buscando ajuda com a gente. E na verdade, veja, primeira coisa, quando a criança acorda chorando, problemas emocionais, né, dela e com relação ao universo dela. Primeiro mãe, depois pai, depois familiares. Não é? Então veja, tudo é questão de comportamento. Tudo é questão, né, de aquilo que nós expressamos através do nosso pensar, sentir, se movimentar, não é? Diante de nós mesmos e diante da vida. As crianças à nossa volta nos observam e elas aprendem conosco. Aquilo que elas entendem, acham apropriado, elas absorvem. O que elas não acham, elas ficam na delas, não é? Apesar de não gostar, algumas até diz que não gostam, algumas se calam, porque é pai, porque é mãe, porque é irmão, porque é tio, porque é avó, porque é avó. E eles entendem que seria o respeito da parte deles. Ficam na deles, mas estão observando a gente 360 graus, diariamente. Não é? A criança, por ter uma mente mais tranquila, elas têm a capacidade de cognição, de percepção, de consciência que nós perdemos. Não é? Nossa criança interior, infelizmente, foi sufocada pelo adulto que nós nos tornamos, que nós construímos, não é? Que são nossos conceitos, ideias, valores, posturas e atitudes, de certo e de errado, não é? E a criança, veja, ela aprende no seu meio.
não é? E as experiências que vai definindo os conceitos, ideias, os valores delas, não é? De certo e de errado. Então vejam, ela faz a leitura dela e reage, não é? E os pais ficam desesperados porque não sabem lidar tão bem. Claro, os pais estão aprendendo a ser pai com a própria criança, né? Não tem nada errado com os pais também. Porque assim como a criança está aprendendo a ser alguém, os pais estão aprendendo a ser pai, justamente com os filhos. E vejam, os comportamentos vão acontecendo, não é? Pais mais atentos buscam trabalhar e moldar, não é? Segundo o seu conceitual de certo e errado, seus filhos, como eles entendem que é o apropriado, que é o adequado, não é? Mas veja, são pontos de vista pessoais, não é? E isso vai formatando então as pessoas, não é? As crianças vão ganhando, não é, um formato de comportamento, não é? E esses comportamentos vai definir então uma personalidade, ok? E veja que interessante, não é? Os comportamentos, eles, justamente sob esse olhar dos pais e mães, vai fazendo através da nossa memória, não é? E da repetição do comportamento, começa a gerar hábito, não é? O hábito é a repetição de um comportamento, não é? Ele se torna um hábito, e o hábito acaba se tornando um sintoma automático. O hábito é um sintoma automático. A gente começa a fazer naturalmente, às vezes sem pensar. A gente joga isso para o inconsciente grava essa memória comportamental que vira uma reação automática, né, espontânea, diante dos fatos, situações e circunstâncias da vida. Não é? E muitas vezes vira um vício. Não é? Então nós vamos entender essa questão do comportamento, dos vícios e dos hábitos. O que é hábito? O que é vício? Não é? E hoje eu me propus a trazer então conteúdos para nós podermos estar fazendo uma leitura mesmo, né? E entender por que é tão difícil mudar um comportamento, né? Ou deixar um vício. Por que é tão difícil? Você que está nos vendo e ouvindo, tem algum comportamento que você gostaria de mudar em você? Ou algum vício que você tem que você gostaria de deixar? Então, olhando, né, para essas questões, nos remete primeiro a quê? Não é? E eu gosto sempre de lembrar isso. No universo dos relacionamentos, não é? Nós temos que ter claro e evidente para nós que a importância, não é, do relacionamento eu comigo mesmo. Por quê? Porque a questão do relacionamento eu comigo mesmo me remete a como eu me relaciono com as pessoas. A questão da atenção, né? Do reconhecimento, da valorização, da consideração, da importância. Né? Como é que eu me vejo? Que autoimagem eu tenho? Né? Como eu caio? Me compreendo? Né? Como é o meu movimentar? Não é? Porque tudo começa através do olhar. Eu olho, eu vejo, eu intelectualizo, ou seja, eu raciocino. E raciocinar é pensar. Eu penso, né? E o pensamento mexe com a minha vontade dentro do olhar da tabela certo e errado. Né? Isso me motiva a continuar ou parar. Então veja, né?
Quando eu boto as minhas energias em movimento através do pensamento, eu começo a movimentar força. E lembrando que esse movimentar de forças, através da intelectualização, que é o processo do pensar, esse processo é um processo magnético e vivo, porque o pensamento, ele, em movimento, ele irradia e atrai energia, não é? De acordo pela lei de sintonia e afinidade, matéria igual, no mesmo sentido em teor e qualidade, não é? E reforça esse pensamento. Percebe? Então veja, quando a gente movimenta energia, a gente está movimentando forças magnéticas de atração, né? Como também de repulsão, né? Dependendo do teor e qualidade do pensamento. Né? Se é um pensamento de simpatia, claro, ele vai atrair energia por sintonia e afinidade de igual qualidade e teor. Né? E isso reforça o pensamento. Agora imagina a repetição do pensamento. Né? A repetição do pensamento vai reforçar esse hábito. Por isso que ele chega num certo momento, ele ganha um corpo, ele ganha uma força, né? E essa força começa então a estabelecer o quê? Até porque também nós gostamos da zona do conforto. Porque você começa a repetir o ato porque ele está dando certo, ele está sendo favorável de alguma forma, ele atende às suas necessidades, ele realiza sua vontade. Não é? Por quê? Porque se dá errado, qual é a sua postura? Não é? Imediatamente você corta. E quando você está no processo de está dando certo, eu estou indo, está caminhando, está dentro das minhas expectativas, anseios, desejos e vontade, está repetindo. E a repetição gera o hábito. Não é? Agora veja, o hábito, ele pela repetição, como eu disse anteriormente, ele acaba ganhando uma força, então ele se torna um sintoma automático. E a gente não gosta de viver na zona do conforto, joga para o inconsciente, né, mecaniza. Então chega num ponto que você não pensa, você faz. É que nem, por exemplo, quando você fala, vou tirar a carteira de habilitação. Nossa, mas será que eu vou conseguir? Tem que estudar, vou aprender a dirigir, né? Embreagem, acelerador, freio, câmbio, volante, retrovisor, só tanta coisa que eu vou ter que ter atenção e fazer tudo certo no momento certo, na proporção certa. Será que eu vou conseguir? Né? Então, assim, quando a gente vai para a autoescola, que você entra no carro pela primeira vez, meu Deus, né, Luiz? É uma loucura. É pavoroso, né? Parece que está dentro de um polvo, né? Cheio de tentáculos, e cada um quer te agarrar. Né? Então, assim, mas na proporção que você vai fazendo as aulas, você vai se familiarizando, né? A sua atenção vai focando, criando um sincronismo com o seu olhar, o seu espaço-tempo, a sua velocidade no trânsito, o seu propósito de chegada, de ir e vir, e você sincroniza isso, daqui a pouco você vira um automatismo, não um sintoma automático, você faz tudo naturalmente. Chega uma hora que você entra no carro, você liga a chave, você pensa onde você tem que ir, você não pensa mais nada disso. Tudo isso virou um sintoma automático, né? Você vai dirigindo, vai fazendo e vai olhando o retrovisor, pensando aonde você vai, o que você vai fazer, tudo naturalmente. Né? Virou um hábito. Por quê? É a repetição. Né? A repetição vai criando uma familiaridade, vai criando uma intimidade, né? Que gera, né, o conforto. Né? E você fica confortável e você domina naturalmente, né? E faz tudo
de uma maneira muito sincronizada, porque você está atento no tempo, está atento na velocidade que você tem que ter, está atento no carro que você está dirigindo, os sons que ele emite, né? E tudo que você tem que fazer ali. Né? Aquela maquinaria toda ali, você domina, faz e vai. Né? Então a gente não pensa mais. Virou um hábito. Né? Dirigir passa a ser um hábito. E para você passa a ser uma coisa natural e normal. Tem gente que adora pegar o carro e sair e fazer e faz tudo de carro. São já o vício, né? Os viciados, né? Da mecânica. Eu amo caminhar, eu adoro caminhar. Né? Eu posso fazer tudo a pé, eu faço tudo a pé. Mas tem gente que não vai na esquina, né? Sai no armazém, do supermercado, tudo de carro. Né? Mas, enfim, o que eu estou querendo mostrar? Né? Como é que é essa questão do comportamento, né? E do vício. O vício, o que é? Qual é a diferença do hábito e do vício? O hábito é a repetição, é justamente esse sincronismo que você cria, essa familiaridade, essa zona de conforto. O vício, não é? O vício, a diferença entre o hábito e o vício é que você cria uma dependência desse comportamento. Percebe? E qual é a questão do vício? Tem o vício bom e tem o vício que não é apropriado. Não é? E aí que entra a questão que às vezes exige mudanças da nossa parte. Não é? Tem coisas que você se torna viciado a fazer e é bom, por exemplo, fazer exercício na medida certa diariamente. Né? Eu acordo de manhã, por exemplo, é uma rotina. Né? Primeiro eu tenho que dar atenção para minha princesa, minha gatinha, a Celestine, alimentar, deixar ela confortável, e depois vou eu cuidar de mim. Eu tenho uma rotina diária, né, de tomar meus suplementos primeiro, depois vou fazer a minha faxina geral, depois faço a minha ginástica, depois faço a faxina pessoal, né? E assim vai. Então veja que todos nós temos hábitos e temos vício. Então para mim, cuidar da minha saúde é um vício bom, porque eu estou cuidando da minha saúde. Mas tem vício para mim que não é bom. Percebe? Que vício para mim não seria bom? Por exemplo, deixa eu procurar um vício que eu preciso trabalhar. Eu estou me esforçando para trabalhar. Gostar de ficar ocioso e pensando. Esse é um vício que eu tenho. Pensar. Né? Eu penso muito sobre... Até meu trabalho exige um pouco disso também. Mas às vezes eu penso um pouco demais. Né? Então eu preciso sim trabalhar isso. Para não ficar pensando tanto para fazer as coisas. Né? E fazer mais. Embora não vejo isso como nenhum problema para mim. Né? Pelo contrário. Né? Isso evita que eu dê passos não satisfatórios. Eu tome atitude, eu faço escolhas não satisfatórias. Né? E tudo isso também porque eu prezo muito pela minha serenidade, pela minha paz de espírito. Eu gosto de estar sempre tranquilo e não gosto de estar me preocupando com nada. Né? Porque eu acho desnecessário se preocupar. Né? Nós temos que estar atentos, sempre observando tudo. Mas não se trata de mim, só estou me dando como exemplo. Né? Então vejam, nós temos que estar atentos no nosso comportamento, né? Nos nossos hábitos e nos nossos vícios. E, claro, nós somos seres em construção, desejamos ser pessoas melhor, nós temos que ter essa atenção conosco. Por isso, então, que a gente sempre, quando se pensa em comportamento, tem que pensar no comportamento eu comigo mesmo. Não é? Não adianta também eu vir aqui falar sobre coisas se eu não pratico. Né? E é muito importante também que
Quando você fala sobre algo, você também tem condições e conteúdo para falar sobre. Se você só vai ter conteúdo se você tiver prática. Senão, não é? É só verborreia. E quando você realmente fala com prática, você fala com um pouco mais de propriedade. Então vejam, é importante entendermos isso, né? Pensamento, repetição, comportamento. Comportamento, repetição, hábito. Hábito, repetição, com dependência, vício. E o que é a dependência? A dependência, veja, é quando o hábito se torna para nós, de alguma forma, uma necessidade. Veja, quando eu necessito, né, de que seja assim, dessa forma, ou com isso, ou com esse, ou com aquilo. Percebe? É muito importante nós termos claro isso, porque com essa compreensão nós podemos olhar para nós mesmos e ver o que é bom em nós ou o que não é bom. Né? E tudo é resultado, né, do meu comportamento, das minhas ações, dos meus hábitos e dos meus vícios. Meu comportamento, ele está adequado, está apropriado, ele me confere resultados harmoniosos, positivos, proativos. Se ele não me confere, eu tenho que parar, refletir, né, e fazer uma leitura desse comportamento e ver o que eu posso mudar. Não é? E por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudança? Não é? Por que tanta dificuldade de mudança? E aí que reside a questão. Não é? Mudar, deixar vícios. Vamos chamar o primeiro momento musical, Luiz? Depois nós voltamos a falar sobre, por favor.
Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B. São 17 horas e 50 minutos aqui do Portal para o Ser, com vocês. Gente, mais uma vez eu quero agradecer aí a atenção, o carinho de vocês estando conosco, nos prestigiando. Eu gostaria que vocês reportassem para nós aí através do próprio Facebook mesmo, né? Ou do Instagram, o que você está achando, né? A matéria que nós trouxemos, o seu parecer, se você tem alguma notificação a respeito, alguma complementação, alguma questão a respeito do que nós estamos apresentando, né? Para que a gente possa realmente ser bem objetivo e alcançar nosso objetivo realmente, que é poder contribuir, né, com o ser e bem viver mesmo, viu, gente? Então, sinta-se confortáveis e à vontade para interagir conosco, né? Para nós é sempre uma satisfação, ok? Obrigado. Mas então, como eu estava dizendo anteriormente no primeiro bloco, que nós geramos, né? Nós geramos através da repetição, né, comportamentos que se tornam hábitos e que se tornam até vícios, né? E nós temos que lembrar que nós somos emocionalmente afetivos, né? Como cada situação, cada circunstância nos afeta. E os comportamentos, eles estão sempre, né, ligados no processo de relacionamento. Eu comigo mesmo, ou eu, ou não eu, que é o mundo, que é as pessoas, que é as situações, as circunstâncias. Né? E isso nos afeta. Né? E esse nos afetar é que vai definir para nós o certo e o errado. Não é? E a questão da mudança, não é? O que é mudar exatamente? Não é? Já pararam para pensar o que é mudar? O que é mudança? Por que ela é tão difícil para nós? Não é? E para a grande maioria das pessoas. Não é? Então vamos entender isso. Não é? O que é mudar? Então, gente, entendo que mudar significa motivar-se para o movimento. Mudar é motivar-se para o movimento. É movimentar-se, né, de alguma forma, para alguma direção, para algum propósito, para algum objetivo e para uma transformação. Não é? Então, veja, esse movimento exige que nosso sistema nervoso deva trabalhar em nosso favor, compondo redes neurais que favoreçam a mudança de modo positivo. Sendo assim, quando falamos em mudança, nos referimos a sair do conforto, do conhecido, do habitual, não é? E talvez até de vícios, seja isso em relação pessoal, social, ou amorosa, ou trabalho, ou mudanças físicas. Vejam, né? É muito ampla essa questão de se movimentar. Ah, eu preciso emagrecer. Ah, eu preciso engordar um pouco. Ah, eu preciso... Percebe? Tudo isso vai exigir movimento. E esse movimento é sair da nossa zona de conforto, né, ao que eu estou habituado, ao que eu já conheço, ao que eu já domino, ao que eu faço sintomaticamente sem ter que pensar. Não é? Então, o que a gente nota aí? Essa nossa dificuldade, né, de abrir mão, né, do estado
que nos colocamos de zona de conforto, não é? Que é o hábito e que é o vício, não é? Para ir para o novo. Veja, o novo vai exigir de nós toda uma movimentação, não é? Para uma direção nova, para uma situação nova, uma circunstância nova, e vai exigir de nós readaptação. E aí que reside o problema. Nós temos uma terrível, né, tendência a nos fixar. E impressionante. Se a gente observar nossas fixações, elas sempre estão voltadas para o negativo. Observe. A maioria das pessoas, né, estão fixadas no negativo. Por quê? Zona de conforto. Nós estamos, por acaso, perdendo a capacidade de nos movimentar e enfrentar todo o processo que é e que as mudanças exigem? Essa é uma pergunta que eu lanço para todos nós. Não é? Todos nós temos dificuldade de mudança. Agora, o que em nós, veja, nos motiva? Porque mudança também tem que ter motivação, não é? E assim também como a fixação tem motivação. E nós temos consciência das motivações internas? Por que eu me permito me apegar no negativo e não no positivo? Não é? Por que eu estou tão acomodado? Por que eu me sinto desconfortável em ter que desconstruir o conforto para começar a me movimentar no sentido da construção do novo? Então vejam, é uma fixação negativa, né? Nós precisamos ter essa atenção. E a maioria das pessoas está no sintomatismo automático. Tá ruim, mas tá bom. Meu Deus do céu. Não é? Ser feliz, gente, exige da gente esforço. Bem-estar exige esforço. Mudança, não é? Que vai proporcionar felicidade, bem-estar, saúde, mudanças. Exige mudança. Mudança exige mudança. E se nós não gerarmos disponibilidade interior para o enfrentar o novo, como é que vai ser possível a mudança? Agora eu me pergunto, estamos nos acovardando ou estamos nos abandonando? Essa é uma pergunta de 1 milhão, não é? Nós temos que ter consciência de nós mesmos. Nós estamos presentes em nós mesmos. E é isso que eu digo, na relação eu comigo mesmo, estar presente é me observar atentamente. Né? Buscar compreender meus sentimentos, porque são sentimentos que movem, não é, minhas ações, através da minha vontade. E se eu não olhar para mim mesmo, não é? Não estar presente e atento em mim mesmo, me observando, me policiando, me reconhecendo e me valorizando, eu vou ficar no mesmo. Tem pessoas que você encontra lá hoje, está do jeito, quando é que daqui 10 anos, está do mesmo jeito. Não sai. Se é o mesmo jeito proativo, positivo, beleza, mas se não é, meu Deus, não é? Agora veja, vida é movimento. Se você não está em franco movimento, em franca mudança, você está vivendo? O que você está exercendo no processo de vida? Porque tem o processo de vida
tem a vida, né? E tem onde nós estamos nesse universo. Nós estamos vivendo, estamos num processo de franca mudança, adaptando-nos ao novo para o melhor. Ou estamos do mesmo jeito, a gente não quer sair, tá bom. E veja, né? A vida é dinâmica, a vida não para, o tempo não para. E se nós não buscarmos entender, né, que tempo é vida e que tempo é movimento, né, e que nós precisamos nos movimentar, sempre disponível, né, para esse processo de autocrescimento, né, rever comportamentos, hábitos, vícios, é crescimento. Nós estamos crescendo e nós temos vícios, hein? De paciência, de tolerância. Veja, é os que nós mais temos vícios de paciência, de tolerância, ou de impaciência ou de intolerância. Vícios, comportamentos, se constroem. E tudo que você constrói, você desconstrói. Agora, o processo da desconstrução é um processo de consciência, percepção, compreensão, através da atenção que você precisa ter para com você mesmo, né? Para que você realmente possa, né, estar trabalhando. E é que você me diz? Como é que está o seu momento? O que você me diz, Luiz? Como é que está o seu momento? Então, Caio, deixa eu ver se eu abrir o microfone aqui. Estou divulgando as coisas aqui. Alô? Aí, estou lá. Então, Caio, hoje, cara, para você, hoje tudo que nós estamos vivendo, né? De todas essas, eu vou falar para você, esse chiado social que existe, né? Então a gente fica meio assustado, né? A gente tá meio assim na corda bamba, né? Você não sabe para que lado pender e a parte emocional fica bem abalada. E para a gente se avaliar no meio de todo esse de toda essa turbulência que a gente está vivendo, é punk, meu. A gente fala, é pesado, né? Então eu acho que o momento de você mensurar como você vai integrar, como você vai transmitir, você às vezes fica equivocado. Então eu acho que hoje, no momento, se você não tiver uma fé determinada, se você não tiver a cabeça muito conectada com o Criador, hoje fica difícil você não sobreviver sem uma espiritualidade, estar religado, ou pelo menos procurando estar religado, porque para você ter a consciência avivada hoje, no meio de tudo isso que você está tendo jogado em cima da gente, né, é pesado, viu, cara? É difícil você ter a cabeça fresca ou equilibrada, né? Porque tem coisa que você tem que eliminar. Hoje todo canal de notícias, você vê, é todo tendencioso. Você vai conversar com as pessoas, tem que tomar cuidado no ambiente público para falar o que você comenta, o que você pensa, né? Como acontece você vendo noticiários aí, né? Por isso que eu não estou vendo mais. Por causa de divergência política, vai lá e mata o outro, não tem nada a ver, ou agride, ou faz lista para separar a pessoa, bloquear a pessoa. Então, as ideologias hoje estão se conflitando, tá difícil, né? Mas como que você entende tudo isso? Não é um processo de grande mudança que nós estamos sofrendo? Enorme mudança!
Enorme mudança. Nós tivemos 2 eclipses aí que mexeu muito com a energia. Nós trazer mudança. Tem gente aí que capotou, foi parar no hospital. Obriga a gente a realmente se movimentar, né? Exato. Então, é o que você falou, nós estamos num mundo de regeneração, não é mais de expiação. Você não veio aqui para pagar pecado ou fazer. Agora você está em regeneração, você está evoluindo. É um planeta de evolução, né? O planeta ele teve uma mudança. Uma mudança drástica, muito grande. Drástica, né? Está mudando drasticamente. Então a gente está. Por isso que eu te falo, assusta. Tudo isso assusta muito. Né? A gente está assustado. Porque a mudança foi brusca. E qualquer movimento da energia, quando dá aquelas evoluídas, você sente o tranco. Hoje você sente. E é notório, isso é todas as pessoas, você vê? Gente com dor de cabeça constante, mal-estar constante, intestino solto, mal-estar, é tudo mesmo. A pessoa não está doente, é a energia que está mudando, a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, passa mal até faz a passagem. Né? Tem muita gente que chegou no limite, então ele é recolhido e vamos repensar o caso. E é exatamente isso. Veja, você abordou, inclusive, um aspecto interessante que está muito esquecido, que é a parte espiritual. Não é? Até vamos falar um pouquinho a respeito. Por que a parte espiritual é importante? Não é? Que é exatamente através da parte espiritual que nós vamos ter luz e consciência. Não é? Quando a pessoa é uma pessoa que tem devoção, né? É uma pessoa que é de oração, né? É uma pessoa que busca Deus, né? De alguma forma, a seu modo, seja religião, seja alguma prática. Vejam, são pessoas mais tranquilas, mais calmas e mais serenas. Por quê? Porque a fé dela está apoiada, né, numa força. Veja, e nós não podemos negar o mundo espiritual, né, tanto do lado positivo da luz, quanto no mundo espiritual do lado negativo das sombras. Né? São 2 aspectos. A luz, realidade, e a sombra, é efeito, né? Mas que está aí. Né? Agora, pela lei de sintonia e afinidade, né? É que nós vamos ter luz. Né? Se você vai para o lado espiritual, se você tem uma devoção, se você busca Deus de alguma forma, se você cultua Deus em você de alguma forma, você vai ter sempre luz. E, sobretudo, vai ter a amorosidade, vai ter a clareza e a serenidade para você lidar, né, com qualquer situação da sua vida. Né? Agora, quem vira as costas para o sagrado, para o divino, né, e faz outra escolha de ir na direção contrária, sinto muito. Nós estamos vendo hoje, né, de forma muito explícita, isso que nós estamos falando aqui. Né? Nós estamos vivendo um momento de luz e sombra. Está havendo uma guerra por parte das sombras com relação à luz. A sombra pretende absorver a luz. Mas sinto muito. Né? Eu gosto sempre de lembrar isso. Que as sombras, o mal, é uma ausência da luz. Ou seja, quando a luz vira as costas para a própria fonte, para a própria luz, ela gera sombra. Não? E é o que nós estamos vendo aí. Agora, não vamos perder de vista, tudo é luz. Não é? Então, se tudo é luz, em que espaço, tempo, dimensão, direção, não é? A sombra vai ter vitória. Ela vem, ela causa um efeito. A causa, claro, né?
é notório. Ela consegue fazer movimento, ela faz o movimento, mas não vai de lugar nenhum para lugar nenhum, porque o mal não é real, né? A luz é realidade. E saindo do planeta Terra, saindo do Brasil, nós vamos olhar grande, olha para o cosmos infinito. O que é o cosmos infinito? Né? A gente fica muito preso a Piracicaba, São Paulo, Brasil, né? Esquecendo que o planeta Terra, nossa amada Terra querida, ela é um ponto, é um grão de areia, menos que isso, desse cosmos infinito. Né? É pó de traque, não é verdade? Agora, tudo é luz. Né? O cosmos, Deus, a vida é luz. Quando o Pai resolveu criar, o que ele disse? Faça-se a luz. E a luz se fez. Vendo que a luz é boa, criou os céus, os mares, as terras e tudo isso. Então, mais um equívoco, né, dos sombrios, dos trevosos, que se arregimentam-se, né, com um propósito obscuro de tentar arranhar, que é o que consegue, né? Arranhar a luz. Fazem barulho, fazem panelaço, como é uma linguagem deles, né? Faz panelaço, é isso. Não adianta. Agora nós, né, que estamos alicerçados, né, firmados, linkados no sagrado e no divino, nós temos que manter a nossa postura, a nossa serenidade, fortalecer as nossas orações para que a luz sempre e cada vez mais, né, esteja no comando. E é o que está acontecendo e é o que sempre vai acontecer. Não é? E como existe o livre-arbítrio, a luz confere o livre-arbítrio. Não é? Então é permitido o que está acontecendo. Tá? Mas não é porque esses sombrios que estão aí mergulhados nas trevas e querem fazer movimento, claro, eles têm o direito, mas não significa, não é, que possam alcançar os seus objetivos. Podem tentar, de todas as formas, que é próprio, né, do universo das sombras, mas a luz prevalece. Não é? Então tem coisas que são imutáveis. Veja, é lei sagrada e divina do eterno ser, viver da vida. E não vai mudar. Por mais esforço, por mais expêndio, por mais tentativas que façam. Isso é irreversível, não vai mudar. Não vai mudar. As leis sagradas e divinas são inexoráveis. O bem é eterno. A luz é eterna. E é o eterno que prevalece. Porque todo esse mal é temporal. Não é? E vou mais longe. Né? Vou mais longe. Já está acabando o seu tempo. Esse mal já está acabando o seu tempo, porque já perdeu a sua força. Então, né, é uma questão de tempo. E vamos ter resultados. Então veja como a vida é movimento. Né? E a vida continua. A luz continua. Agora nós temos que ter isso muito claro, cristalino, que nós estamos inseridos neste contexto. E esse momento, desse mental coletivo, veja que interessante, né? A gente observou em termos de comportamento, como teve essa vamos dizer assim, essa gana das sombras em querer usurpar direitos da luz, não é? E que a gente notou que houve todo um trabalho das sombras, não é? Mas, curiosamente, né, e que nós podemos observar que isso também despertou, não é, da massa brasileira um posicionamento. Não é? Veja, nós vemos aí
os radicais e os conservadores, não é? E olha que força bonita que levantou, não é? Eu fiquei surpreso de ver, não é? A determinação, a perseverança, a constância, a objetividade, não é? Da expressão da manifestação da luz e do bem. Comportamento, gente. Veja, comportamento. E definindo, não é? A questão do hábito e do vício. Não é? Olha que coisa curiosa. Esse é o momento. Então todos nós precisamos parar conscientemente, né? E fazer essa reflexão. É fundamental nesse momento. Né? Por quê? Precisamos mudar nossos hábitos mentais ou não? Vamos querer continuar nesse novo tempo que está acontecendo, com nossas ideias, conceitos, valores, posturas, atitudes antigas, passadas, para esse novo tempo, para esse novo mundo, para essa nova realidade que nós estamos vivendo? Ou nós vamos nos disponibilizar para a mudança? Como é que nós vamos ficar? Não é? Aí você pergunta, mas como mudar nossos hábitos mentais? Não é? Nós temos que entender isso. Não é? O que é cognição? Já parou para pensar o que é cognição? O que é cognição, Luiz? É o ato do pensar, não é? Quando você está no processo cognitivo, o que você está fazendo? Você está usando o seu intelecto, não é? Movimentando o seu intelecto, e esse movimentar intelecto é pensar, não é? É movimentar dentro de si mesmo, numa autoleitura, seus alfarrábios, seus conceitos, suas ideias, seus valores, né? E avaliar se está apropriado, está adequado, precisa de mudança, não precisa de mudança, né? E se disponibilizar para tal da mudança. Né? O que é uma distorção cognitiva? Né? O que é uma distorção cognitiva? Vejam, temos que pensar. Né? É quando o meu pensar, não é? Não está banhado pela luz do sagrado, do divino. Então não tem a consciência, não tem o discernimento, não tem a lucidez, né? Para que esse processo de cognição, de ação, de intelectualizar, de pensar, de avaliar, não é? De realmente fazer essa leitura e, sobretudo, a mudança. Não é? Se nós não tivermos sob a luz do sagrado e do divino, eu sinto muito. Eu sinto muito. Não é? Vai haver distorção cognitiva, porque se eu não estou com a luz, eu estou com a sombra. Não é? E se eu estou com a sombra, o que a sombra propõe? O que a sombra quer? Não é? Ela quer nos puxar para baixo. E parem para analisar desses tempos, né? Eleição, pós-eleição, essa coisa toda. Veja como está tudo muito difícil aqui. Né? Mas difícil por quê? Né? É justamente isso que eu estou falando. Tem a ver com o quê? Com a nossa faixa mental, nossa forma de pensar. Quem está na negatividade está afinizado com essas frequências. E que quer descer o cacete mesmo. Entendeu? A frequência negativa não é construtiva. Ela não se move proativamente. Ela se move negativamente. E vai puxar todo mundo para baixo mesmo. E aí é o medo, é o desespero, a depressão, é a síndrome do pânico, né? Que nós estamos atendendo. Né? Vejam, nós temos que ter essa compreensão.
quem está ligado ao sagrado do divino está muito bem, obrigado, né? Está tocando a sua vida. É claro que os percalços faz parte de quem está vivo, porque nós não estamos perfeitos, né? E só não tem percalço quem já morreu. Quem está aqui na vida, de uma forma ou de outra, está lidando, está trabalhando com algumas questões. E, sobretudo, por questão da mudança. Veja, veio uma pandemia, né? Obrigou todo mundo a se movimentar. Acabou a pandemia, obrigou todo mundo a se movimentar. Não é? E os fatos foram sucedendo, acontecendo, e mudança, e mudança, e mudança, e mudança. Nós temos que estar disponíveis para a mudança. Agora, vamos entender, não é? Como que isso se processa em nós, essas deformações cognitivas também. Por que as pessoas pendem para o negativo? Não é? Por que as pessoas têm essa tendência, não é? de pender para o lado das sombras? Não é? Nós temos que lembrar que nossas experiências mentais precoces, não é? Determina a forma como interpretamos acontecimentos da nossa vida, sendo que vivenciamos situações agradáveis e adaptivas. Vejam, a gente quando criança, a gente vai observando, vai analisando e vai se adaptando. Não é? Vai se adaptando ao contexto, ao meio, vai criando seus valores, não é? Tudo de acordo com o meio com que ela está ali. Não é? Isso vai fazendo com que a gente aprenda a enfrentar ou aprenda a se acomodar. Não é? Ser ativo sempre no sentido de se disponibilizar para o novo ou cair na zona do conforto. Não é? Como nós tratamos nossas crianças? Veja, a gente trata como um príncipezinho, como uma princesa, que ele pode tudo, tudo é para ele, do jeito que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Como é que é isso? Ou o seu príncipezinho, sua princesazinha, já vem começando desde pequenininha, sabendo que a vida traz consequências pelas nossas escolhas. E nossas ações vai definir nosso destino. Não é? Porque toda ação vai ter reação. Toda reação traz consequências. Como é que nós estamos educando nossas crianças? Agora vejam, qual é a proposta de vida que se está sendo colocada nesse momento? Por que nós brigamos pela família? Por que nós brigamos, não é, pela espiritualidade? Por que nós brigamos pela ética, pela moral? Nós queremos pessoas de bem, para que possamos ter um país de bem e de melhor, onde vai crescer e construir um mundo melhor, tem que ter o que é básico. Veja, e as boas relações só são possíveis embasadas, já falei aqui um monte de vezes, né, Luiz? Embasada na confiança, no respeito, na consideração, na fraternidade, na solidariedade. Veja, se não tiver essas premissas básicas da relação, sinto muito. Vamos construir o quê? Vamos construir o quê? Não é? Veja, o que nós estamos observando hoje nesse momento? Não é? O que querem impor para nós? É espiritualidade? É ética? É moral? É família? É religião? Então nós temos que ter muito claro isso no nosso coração, na nossa mente, porque é justamente aí. Né? Agora, o que vai fazer com que a gente faça suas escolhas, faça suas, né, decisões? É justamente isso. Tudo começa lá, precocemente, na infância. Como nós educamos nossos filhos, não é o que nós passamos para eles. É que vai construir já a base
para uma pessoa de bem ou não. Essas crianças que acham que pode tudo e que o mundo gira em torno delas, vai resultar no quê? E na vida tudo é conquista. Se você tentar usurpar algo de alguém, veja, alguém trabalhou. Tá certo? Alguém trabalhou. Agora, se você for usurpar o produto de trabalho, o resultado do trabalho do outro, o outro fala, tá, eu não vou trabalhar mais. Aí consome isso que foi construído, ninguém trabalha, não quer consumir, vai dar no quê? Vamos parar aonde? Então nós temos que avaliar, gente, né? Nós temos que ser proativos, temos que ser positivos e, sobretudo, ter essa autoatenção, ter esse autocuidado de sempre, né, estar disponível para a mudança, com proatividade, com ética, com moral, né, com religiosidade, com sentimento de fraternidade, que nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Agora veja, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que mudar. Nos abrir para as mudanças. Porque se eu também não estiver, mesmo que eu seja proativo, mas se eu estiver constantemente me auto-observando, me policiando, me permitir vez ou outra pensamentos negativos, eu vou reforçar o quê? Percebe? E não, nós temos que combater. Tá? Combater a negatividade em todas as suas variantes. Em todas as suas variantes. E tudo começa, gente, pelo pensamento. Veja, entenda que as distorções cognitivas são formas que a nossa mente encontra convencendo-nos de que algo que não é realmente verdade. Veja isso, né? São pensamentos imprecisos, são normalmente utilizados para reforçar o pensamento e ou emoção negativa. Isso é deformidade cognitiva. Mas veja, sempre para reforçar sentimentos ou emoções negativas. Né? Então precisamos ter um diálogo interno conosco. Vamos aprender a ter um diálogo interno conosco. Através da nossa atenção, da nossa auto-observação, nosso autopoliciamento, nosso auto-reconhecimento e valorização. Para saber o que é apropriado e o que é inadequado. Existe certo e errado? Existe o meu jeito certo. Existe o seu jeito certo. Mas existe uma coisa que se chama consenso. Veja, eu não posso, em hipótese alguma, ferir o consenso. Não é? A ética, a moral, a espiritualidade nos ensina a respeitar as diferenças. Está acontecendo isso? Nós estamos sabendo respeitar as diferenças? Estamos sabendo nos relacionar com as diferenças? E tudo isso que nós estamos vivendo, gente, é uma escola. É um palco de aprendizado. Todos nós estamos representando personagens que estamos escolhendo expressar. E como está isso sendo no nosso universo mental e emocional? Como que eu estou, eu comigo mesmo, eu com esse momento, eu com minha sociedade, eu com a sociedade coletiva da minha cidade, do meu estado, do meu país. Como é que eu estou olhando para isso tudo? Para essa manifestação toda que nós estamos vendo e sentindo. Tem que ter mudanças? Tem muita mudança, mas a mudança começa onde? Euzinho.
Se eu não estiver aqui refletindo, buscando compreender que eu preciso mudar, eu tenho que atender à necessidade do todo, no processo da mudança, e me adequar, né? E procurar contribuir, sobretudo. Né? E cada um pode contribuir de alguma forma. Ninguém é pobre que não tem algo a oferecer, e nem tão rico que não precisa de algo. Né? A gente pode se ajudar mutuamente, cada um com a sua contribuição, a seu modo, com os seus recursos. Percebe? Mas temos que estar partícipes, não podemos ficar omissos. A vida é um todo, e cada um de nós fazemos parte do todo. Nós estamos oferecendo para esse todo, que zela e cuida de nós. Veja, quanto nós somos abençoados por Deus. Qual é a nossa retribuição? Deus é fonte inesgotável de luz, de provisão infinita. Como está a nossa conexão com Ele? E isso é fundamental, importante nós entendermos. E tudo é sob regência e comando divino dele. Até o reino das sombras. E ele permite em decorrência do livre-arbítrio. Só que ele é amor, mas é um excelente cobrador. Toda ação tem uma reação. Toda reação tem, não é, suas consequências. E nada debaixo do sol fica sem resposta. Não vou nem falar sobre punição, mas resposta. Não é? Que é uma reação, consequência natural, não é, das escolhas e decisões de cada um. Agora, o tempo, o momento é de mudança. Estamos abertos para isso? Mas são 18 horas e 16 minutos. Vamos chamar mais um momento musical, Luiz, e já nós voltamos para darmos continuidade à nossa temática. Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B.
A partir de agora, você fica com Caio B, no programa Portal para o Ser. São 18 horas e 42 minutos aqui do Portal para o Ser, com vocês, voltando novamente para a sequência da nossa programação de hoje. Eu quero agradecer o carinho e a atenção de vocês sempre, carinhosamente nos prestigiando, e que nós possamos realmente estar trazendo aqui um conteúdo de utilidade, e que possa realmente contribuir para o ser o bem viver. É importante entendermos a questão do nosso comportamento para que a gente possa realmente fazer as mudanças que são necessárias neste momento. E como eu estava falando realmente da questão da importância de entendermos a nossa necessidade de observar o nosso comportamento e compreender que existem comportamentos desajustados e que há uma necessidade de nós nos olharmos e fazermos essa leitura. Nós precisamos entender que os comportamentos desajustados são tentativas que nós utilizamos como um meio de reduzir o desconforto mental e a nossa ansiedade. Veja, se você tenta se movimentar, tenta usar o seu processo de cognição, mas com ansiedade, você vai poder fazer um processo redondinho, um processo aonde você realmente tenha uma conduta, um comportamento sereno, tranquilo. E hoje o que nós vemos aí? A grande maioria vivendo um processo de muita ansiedade, de muito medo. E Jesus, como que isso pode ser contribuição? No sentido de que nós possamos usar nosso processo de cognição e ter pensamentos apropriados, adequados, para que o nosso comportamento possa ser o nosso melhor. E se eu não detectar esses comportamentos e aprendermos a lidar com eles, nós vamos partir para comportamentos mal adaptativos. E o que é os comportamentos mal adaptativos? É o comportamento que as pessoas buscam direcionar como um processo de fuga, ou um processo de colocar em stand-by, vamos dizer assim, o problema, a situação, a circunstância, que é os vícios, como nós estávamos falando. Comportamentos e vícios que é difícil da gente deixar. Temos que entender que quando você está no vício, é porque você está em dificuldade de lidar com o próprio desconforto mental que você sente, e a ansiedade que você sente. Por quê? Você sabe que você precisa mudar, mas você quer mudar? Você está aberto à mudança? Quanto de você está presente em você mesmo? Quanto de você está linkado no sagrado, no divino, para ter a luz necessária, para ter a consciência, a percepção, a compreensão, a vontade e a força para fazer a mudança que você precisa? Então veja, tudo reside no sagrado, no divino. Nós esquecemos que somos espíritos encarnados. A nossa essência é divina. Nós estamos perdendo a nossa essência. Veja, no autoabandono, o que é pior?
Veja, quando nós não estamos linkados no sagrado, no divino, buscando luz, não é? Força através da nossa fé, nós estamos nos disponibilizando para quê? Para sombras. Porque, como eu estava falando na questão da cognição, da cognitividade, que é o movimentar nosso pensamento, né? Sobre que frequência nós estamos nos movimentando, da luz ou da sombra? Que opção nós estamos fazendo nesse momento? Agora veja, não perca de vista, a vida é feita de escolhas. Ninguém é vítima e ninguém é algoz. Todos nós decidimos, né, nossas escolhas. Como você está nesse momento? Você vai ter a resposta. Olha para dentro de você. Quanto de você está voltado para o sagrado, para o divino? Como está a sua fé nesse momento? Como está o seu coração nesse momento? Como está a sua mente nesse momento? E enquanto você não olhar para dentro de você, não tomar ciência, né, de que você precisa mudar, nós precisamos mudar. Vamos ter sempre mais do mesmo. Você está em paz? Você está bem com você mesmo? Sua consciência, como é que está nesse momento? Agora, não tem importância, né? Veja que gostoso, não tem importância. Por quê? Porque nós podemos mudar no momento que nós desejarmos. Agora, a mudança só acontece com compreensão, né? É a compreensão que nos dá a convicção, nos dá a força, nos dá a coragem e o enfrentamento. E aí que eu digo, relação você com você mesmo. Não é? O que você quer para você? O que você almeja para você? Qual é a sua prioridade neste momento? Qual é o sentido da sua vida nesse momento? O que é importante para você nesse momento? Como está o seu estar com relação a esse conteúdo? Então veja, a relação eu comigo mesmo tem que estar acontecendo a todo instante. Se eu não for meu companheiro, meu amigo, se eu não for, veja, presente em mim mesmo, para que direção eu estou indo? Quem está tomando conta de mim? Quem ou o quê? Quem ou o que está sugerindo no meu processo de cognição? Quando você está linkado sob a égide da luz, a luz se faz presente. Você vai ter consciência, vai ter clareza, percepção, compreensão. Se você não está sob a égide da luz, você vai ter o quê? Deformidades e confusão. E, lamentavelmente, que direção vamos tomar? Então precisamos, né, estarmos atentos, nos auto-observando, nos auto-policiando. E tem algo que é imutável. A luz prevalece. A luz está no comando. Concorde você ou não, aceite você ou não. Isso é imutável. E se a luz está no comando, né, o que nós podemos fazer? Quem está lúcido, consciente, é inteligente, vai dar as mãos, claro. Né? Quem não está,
senhor da sua consciência, né? Do seu discernimento, da sua lucidez, da sua percepção, da sua compreensão, vai para qualquer direção. Então, gente, a importância de mudar, né? Deu para entender por que nós temos dificuldade de mudança? A gente precisa aprender a sair da zona do conforto, né? E nos propor esse desafio constante que é a vida, né? Mas é gostoso, né? Porque isso dá sentido, isso dá motivação, querer ser melhor, querer viver melhor, querer estar melhor, querer oferecer o seu melhor para a vida, sabe? E não ser alguém que as pessoas têm que tolerar, têm que respeitar, sabe? É muito bom quando você realmente consegue estar, né? E ser agradável, naturalmente, percebe? Porque nossos pensamentos e sentimentos são energias. E essas energias, elas podem tanto acelerar como elas podem convulsionar, né? Depende do que está dentro de nós. Está dentro, né? Do nosso universo mental e emocional. Agora veja, a sua essência está ativa, fortalecida, firmada no sagrado, no divino? Escolhas e decisões, né? Ser, estar, bem viver, começa no sagrado. Isso é lei. Isso não sou eu, né? Não é a psicologia, não. Isso é lei sagrada e divina do ser e do viver. Né? Eu me considero cristão, não sei se eu sou um bom cristão, mas me considero um cristão. Procuro ser o melhor que eu posso ser e fazer, porque eu também estou cheio de falhas, né? Mas estou em construção, né? Estou em autoobservação. Mas, como o nosso bom mestre nos ensina, né, Luiz? Veja, nós somos Deus, né? Filhos do cosmos. Somos filhos do cosmos, nós somos filhos de Deus. Veja. E aí? Estamos honrando a nossa essência? Né? E nós temos que pensar nisso, né, Luiz? Nós temos que pensar nisso, gente. E vou lhes dizer, esse novo tempo, volto a repetir, a Terra está em transição para a regeneração. Espiritualidade. Isso não se muda. Ou a gente abre a cabecinha, né? Bota dentro da cabeça que nós precisamos nos cuidar espiritualmente, estar de mãos dadas fortes com o sagrado, com o divino, ou não caminha. Claro que a lei do livre-arbítrio faculta, mas não progride. Por quê? Porque o todo é luz. Desculpa. Isso é imutável. Não tem como. A luz está no comando eternamente para quem ainda não quer entender ou não entendeu. A luz está no comando eternamente, efetivamente. Olha a história, Ana Luiz. Só não vê quem não quer. Olha a história. Só não vê quem não quer. Percorra a história. Veja. O mal sempre tentou arranhar o bem, mas o bem sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer porque é Deus no comando. Não é? Quem pode mudar isso? Agora, a prepotência, a presunção, né? Lamentavelmente move algumas mentes, né? Que acham que pode controlar o mundo, controlar a vida. Né? Gente, fala sério. Aí já mostra, né, a falta, né,
Isso que eu estou falando, né? De consciência. De consciência, né? Não vou nem falar de inteligência, vou falar de consciência. Tá? Consciência todos têm. Inteligência poucos, né? Tem. E poucos usam também. Livre-arbítrio, né? Mas nós precisamos sim refletir. E é isso. Algum comentário, Luiz? Foi eu lá. Bom, pessoal, eu acho que ficou bem claro, né? Se a gente não procurar evolução, não tem sucesso, né? Tem que reconhecer, é o que o Caio falou. Você tem que ter inteligência e saber usar a inteligência. É assim que a banda toca, né? É assim que a banda toca. Então, se você usa mal a sua inteligência, não usa, os resultados são meio amargos, né? Doloridos. E a gente fica numa situação meio difícil. Não que quando você passa por uma situação difícil, que seja falta de ter sabido agir. Não é nada disso. Todo mundo tem sua missão, todo mundo tem seus percalços da vida, né? Todo mundo veio aqui para progredir. Agora nós estamos progredindo, né? Mas a gente pagava, agora nós não estamos mais pagando, estamos progredindo. Isso é muito bom. Agora a gente vai ter que usar a inteligência, a sensibilidade, pôr a cabeça no lugar e saber que a gente não pode julgar, não pode achar que o outro quer te prejudicar, só te prejudicar. Tem gente que quer, tem gente que quer, mas quer por algum objetivo, alguma coisa que ele queria de você, tem alguma razão. O que você fez para a pessoa reagir assim com você? Tudo tem um porquê nessa vida, né? Então, é isso daí, pessoal, que o Caio falou. Vamos avivar a consciência, a humildade, a religação com o nosso Criador, né? O grande arquiteto do universo. Que a gente tem que saber como se portar aqui como seres assim, dignos de serem filhos de Deus. É o que eu sempre falo, né? Eu não sou o dono do mundo, não, mas eu sou filho do dono, né? Meu pai é o dono e ele sabe o que é bom para mim, ele sabe. Quando é permitido, ele me dá, sim, tá? Se você de alguma maneira se sintonizar com ele, você tem certeza, tá? Isso está no amor, está na benevolência, está na sinceridade. E a gente, não vou falar para você, eu sou uma pessoa perfeita. Não sou, não, tenho meus defeitos graves, às vezes até. Mas a gente está tentando melhorar, né? E uma hora eu chego lá. Uma hora a gente chega, a gente consegue. Pessoal, eu vou já dar tchau para vocês, que o horário está batendo aí. O Caio pode prolongar quanto ele quiser. Um ótimo fim de semana, uma semana. Quinta-feira nós vamos estar de volta aqui. E sempre lembramos, nós não somos todos do mundo, nós somos os filhos do dono. E a gente pode conseguir tudo que a gente precisa e quer. Às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Tome muito cuidado com isso daí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, beijo no coração, abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, Luiz, mais uma vez aí pela sua dedicação sempre aí, procurando trazer o melhor para nós, né? E realmente, Luiz, a gente tem que lembrar, né, que sem o sagrado, sem o divino, não tem como ser, né, bom. Agora, a busca, né, ela entre o Bel, né, e a Titica, ela prefere a Titica, né? E nós temos que respeitar isso, né? Agora, veja, tudo isso não tem importância. O que tem importância? Nós podemos mudar, né? É tempo de mudança e nós podemos mudar. Então,
esse era o nosso recado para hoje, nossa reflexão. Eu espero que de alguma forma possa trazer aí, né, material para reflexão mesmo, que é esse o propósito. Né? E mudança cabe a cada um. Né? A gente não quer mudar o mundo, a gente quer contribuir para a mudança do mundo. E nós trazemos a nossa diminuta contribuição. Né? O Luiz para tudo lá na casa dele, né? Todo o trabalho dele, monta aqui o estúdio aqui em casa, veja, vem na minha casa, né? E eu preparo sempre uma matéria, porque eu respeito vocês, respeito a dedicação do Luiz, valorizo imensamente isso, porque é uma oportunidade, né? Nós não podemos perder. E sou grato, né, ao Luiz, a oportunidade da Web Radio poder estar no ar. Agradeço a Deus, a espiritualidade, e que nos abençoa, né, por podermos estar aqui, né, sob a égide da luz, né, do nosso Pai. E é isso. E não nos custa nada, né, Luiz? É tão gostoso, né? É prazeroso, né? Mas dá um trabalho, dá, mas... Nosso amigo lá, né? Mas... Tá falando, né? Nosso amigo, é grato, até gratificante. É gratificante, né? E veja, é um momento que para mim é prazeroso poder estar aqui, né? É dessa energia boa, gostosa, de luz, de bem, né? Partilhando, né? Partilha. E todos nós podemos. A nossa mensagem, né? Vamos olhar para dentro, vamos ver nossas mudanças, né? E nós vamos estar vibrando, né, Luiz? Pelas suas mudanças, né? E juntos vamos movimentar essa energia de mudança amorosa, consciente, né? Lúcida, porque nós queremos ser melhor, ter contribuição para o mundo melhor, para o Brasil melhor, né? E nós teremos. Né? O Pai disse que tudo que pedíssemos ao Pai em nome dele, Jesus seria concedido. Né? Olha aí. Né? Nós estamos aqui em nome dele, pedindo, né, que a mudança seja efetiva sob a égide da luz. E assim será. Quero agradecer de coração esse carinho, esse prestígio amoroso de vocês, sempre conosco, né, nos prestigiando. Peço a Deus que abençoe a todos nós, sempre com muita clareza, né, muita percepção, muita compreensão, para que nossas escolhas e decisões, né, nos leve às melhores escolhas, né, e que sejamos contribuição para um mundo melhor. Desejo para vocês um final de semana, né, auspicioso, proativo, né, com muito sucesso, com muita conquista, muita realização, né, e superação também, porque nós temos que trabalhar a questão da superação, né, em nós, no outro, no todo, na situação, na circunstância e no momento, né, compreendendo que diferenças existem e vão existir, né, até que a luz seja plena e efetiva. Né. Esse é o trabalho, é o papel dela. Então, muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Nós temos um final de semana bastante pleno da luz, pleno da presença do sagrado, do divino em nós, do todo, na situação, no nosso Brasil, no nosso povo brasileiro, e que prevaleça e permaneça efetivamente a luz. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B.